Olá, vamos ver agora como é que a gente elabora os termos latinos que serão usados nas notas de rodapé de referência do seu trabalho. Se você não está usando nota de rodapé de referência e está fazendo uso apenas do sistema autor-data, então você não precisa ficar preocupado com os termos latinos. Mas se você estiver usando nota de rodapé de referência, vamos observar aqui nos exemplos como é que nós vamos usar os termos latinos. Observe nesse primeiro exemplo o uso do ibidem ou ibid, abreviado. O ibid significa que você quer se referir àquela mesma obra e àquele mesmo autor ali acima, como nós temos aqui no exemplo. Vejam que a obra primeira é a de Maria Helena Diniz e a segunda temos um ibid. Esse ibid aqui indica que eu também tenho o uso da obra de Maria Helena Diniz e da respectiva autora. Só que com um diferencial, ao invés de ser na página 32, como a gente tem aqui no primeiro exemplo, a gente terá aqui a página 19. Vejam que o ibid está sendo usado logo após a obra que eu quero fazer referência. Mais adiante, você tem o uso do idem ou id, abreviado. O uso do id nesse caso significa que você quer fazer menção ao mesmo autor, no caso aqui, Maria Helena Diniz, só que a uma obra distinta de curso de Direito Civil. Qual é a obra então? Logo após o id, você precisa dizer qual é essa obra. Código Civil Anotado. Então, o id vai ser usado também logo após o autor a que você quer se referir e ele indica apenas que é o mesmo autor de cima, mas em obra distinta. Aí vejam que você precisa colocar, obviamente, toda a referência da obra que você está fazendo referência no momento. Nesse exemplo, nós temos agora o uso do passim. A tradução do passim significa aqui e ali. Se a gente adaptar a tradução mais apropriada para o artigo científico, a gente pode dizer em diversas passagens. Vejam que aqui você vai colocar a nota de rodapé e ao final da página é que você vai escrever passim. Somente o passim. Vejam que o passim está sendo usado após a página e isso daqui já mostra a gente que você começou a fazer uma citação na página 45 e precisou de outros trechos de outras páginas, na página, por exemplo, 47, na página 49, ou seja, em páginas diversas, em páginas que não estão seguidas. Mais abaixo você tem o uso do locus citatum ou loc-cit, a forma abreviada. Ele significa o seguinte: você faz referência a uma primeira obra de forma completa, coloca a página ao final e abaixo, se a nota seguinte se referir também ao mesmo autor anterior, à mesma obra e inclusive a mesma página, então você não vai repetir toda essa referência, você vai colocar somente o loc-cit. E isso já traz para mim a informação de que é essa mesma nota anterior. Vejam que aqui também eu vou usar logo abaixo a nota que eu quero me referir. Em seguida, nós temos o uso do sequência ou etc, que significa e segue ou e seguintes. Nós vamos usar o etc após a página, porque ele indica que aqui você começou a fazer uma citação na página 45 e pegou mais um trecho na 46 e mais outro trecho na 47, na 48. Não importa até onde você vá, o que nos importa é saber qual é a página inicial. Então você não precisa colocar todas as páginas, apenas o etc. Aqui nesse exemplo, com o CF, que significa confira, você tem o CF antes de uma obra e aqui nós temos a indicação de que
essa obra não foi citada no seu trabalho, você apenas quis dizer ao leitor que essa obra existe, que é importante sobre um determinado momento que você estava abordando no trabalho, mas você não precisou se aprofundar porque não fazia parte do seu objeto de estudo. Então, nesses casos, você usa o CF. Mais adiante, temos o uso do apode. O apode significa citado por. Vejam como ele vai aparecer. Digamos que aqui no seu texto você coloque, segundo Reale, as questões acerca de... Aí continua o seu texto. Mas aqui, esse segundo Reale, você não consultou diretamente a obra de Reale. Você pegou a obra de Reale em uma outra obra. Aí você vai indicar aqui com o apode de onde foi. De onde foi então? Tá aqui na nota de rodapé. Apode, Diniz, Maria Helena, curso de Direito Civil. Então você pegou essa referência no livro de Maria Helena Diniz. Sobre o apode que nós vimos, eu gostaria de esclarecer que é sempre importante a gente ser fiel às nossas fontes, ou seja, eu só vou colocar a referência de uma obra que eu realmente li. Se eu não li aquele autor, mas tive acesso àquela ideia em uma outra obra, preciso detalhar essa informação usando o apode, que foi feito justamente para esses casos. Alguns professores não acham conveniente usar o apode e querem que você vá aos originais. Cabe então você combinar com o orientador se poderá usar os apodes ou não. Há casos em que realmente não fica conveniente usar o apode. Por exemplo, quando a obra citada é de fácil acesso, ou mesmo quando o autor da obra que você está lendo faz uma referência a um outro autor que fora mencionado por outro escritor. Você não poderá acumular apodes em uma mesma citação. De fato, nesses casos, é interessante consultar o original. Vamos voltar aos termos latinos abordando o opus citatum. Nesse exemplo que a gente observa aqui, nós temos um caso interessante, que é o seguinte: você tem 3 obras seguidas, mas o que aconteceu de especial? Na primeira nota você pegou uma obra de Marcos Gonçalves, depois nessa mesma página você fez uma citação de Humberto Teodoro Júnior, só que na terceira vez que você foi citar um autor na mesma página, você precisou novamente de Marcos Gonçalves. O que é que você vai fazer nesse caso? Você não vai repetir toda a referência do livro Novo Curso de Direito Processual Civil. Você precisa apenas colocar o nome do autor a que você quer se referir, que está nessa mesma nota, e esse autor, por ter um outro autor interrompendo, vai fazer com que a gente coloque aqui o opcite. Então, o opcite significa que a obra que eu quero me referir já foi mencionada em momentos anteriores, nessa mesma nota. Só que aqui com uma diferença. Você tem a página 23, na nota 1, observem que nós tínhamos a página 54. Não devemos esquecer que as expressões latinas idem, ibidem, opcite e confira só podem ser usadas na mesma página da citação a que se referem. Se a obra aparecer novamente em outra página, a citação completa deve ser repetida na íntegra. Também não devemos usar esses termos latinos lá no final, na seção destinada a referências das obras. Se você notar que há uma repetição de autor, você irá apenas colocar um traço abaixo do nome desse autor, um traço que possui 6 caracteres. Obrigada e bom estudo para vocês!